Olá, você está em um documentário sobre trabalho e globalização, da matéria Sociologia do Trabalho. Esse trabalho será apresentado pelos discentes Ana Clara Costa da Silva, Douglas Tailon Araújo da Costa, Ashley Natasha da Silva Gomes, eu, Natália Florencio Felinto e Raquel Bezerra Mendes. Esse documentário abordará os tópicos: trabalhadores na Revolução Industrial, o que é globalização e seu impacto no ambiente de trabalho, autores sociólogos Karl Marx e Emile Durkheim e, por último, uma obra cinematográfica, O Preço do Amanhã, de 2011. Vamos iniciar falando sobre o trabalhador durante a Revolução Industrial. Bom, esse foi um período em que aconteceram grandes transformações, tanto nas relações de trabalho como também na forma de produção. Pois, antes das indústrias chegarem na Inglaterra, a forma de produção era a manufatura, ou seja, o produto era produzido de acordo com a capacidade artesanal do trabalhador. No entanto, a partir do momento que as indústrias e as máquinas chegaram, a mão de obra passou a ser substituída pela máquina, ou seja, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Com isso, o trabalho passou a ser muito desvalorizado. Os salários diminuíram de forma significativa, pois agora as empresas não necessitavam de tantos trabalhadores trabalhando em partes específicas da produção. Agora teria uma máquina que participaria de tudo no processo produtivo, dando conta de tudo e precisando apenas de um operador. A carga horária também era muito cansativa, na verdade, extenuante. Os trabalhadores precisavam trabalhar até 16 horas por dia, tendo apenas 30 minutos para almoçar e descansar. Aqueles que não suportassem a jornada de trabalho seriam substituídos. Olá, eu vou explicar o que é globalização. Ela é um processo de integração econômica, política, cultural e social entre países e regiões do mundo. Ela também tem a interconexão e a independência entre as economias, comércios, de comunicações tecnológica e cultural em nível global. Ela também facilita o acesso a bens e serviços de diferentes partes do mundo, promovendo a troca de ideias e informações entre pessoas de diferentes culturas e nacionalidades. Ela também pode ter impactos negativos, como desigualdade econômica, perda de identidade cultural e degradação do meio ambiente. A respeito de figuras sociólogas importantes para o desenvolvimento desses conceitos, podemos citar 3 sociólogos. Número 1, Karl Marx. Conhecido como o profeta da globalização, Marx mergulha nas entranhas do processo para desvendar-lhe o mecanismo e as forças interiores, além de apontar que o capitalismo se expandiria globalmente, usando seus argumentos para afirmar que ele se configura por intermédio de uma extração de mais-valia. Isso já se conecta com o que disse o sociólogo Zygmunt Bauman, um dos principais teóricos da pós-modernidade, que definiu uma criação de divisão entre a classe elitista, que se beneficia da estrutura do capitalismo, enquanto a classe oposta à elite enfrenta a marginalização nesse formato de hegemonia. Para ele, existe um conflito específico de classes entre os investidores estrangeiros e os empregados locais. Podemos citar também as conceituações de Ulrich Beck, um sociólogo alemão que argumentou sobre a criação dos novos riscos globais, entre eles riscos ecológicos, nucleares, químicos e genéticos, gerando uma possível desigualdade econômica. Além disso, ele também ressaltou a importância da sociedade buscar soluções coletivas para problemas globais. Graças aos seus conceitos sobre sociedade de risco, isso se cruzou diretamente com o de globalização. Entrando agora no ponto de globalização e seu impacto no ambiente de trabalho, temos a terceirização, que se tornou algo muito comum nos dias de hoje, onde empresas elas contratam serviços de outras a fim de disponibilizá-lo. O que acontece é que, apesar de reduzir custos, a empresa que está contratando isso ser algo muito bom, a empresa que está sendo terceirizada, ela vai dar uma precarizada nos salários dos funcionários, o que não é nada legal. Partindo para o segundo ponto, nós temos a produção flexível, ou comumente chamada de toyotismo, que é a produção por demanda. Ao contrário do fordismo, que é a produção em massa, o toyotismo ele é uma evolução, onde muitas vezes
em produção de carro, por exemplo, muitas peças, muitos materiais, eles não são desperdiçados, ao contrário do que era a produção em massa. Também tem um lado do trabalhador, que no Fordismo, muitas vezes ele não sabia o que era produto final, só sabia o que a parte dele, por exemplo, apertar um parafuso, só sabia daquilo, não sabia o que era a produção final, só ficava naquela função. Hoje, no Toyotismo, o trabalhador tem multifunções e ele sabe o que é o produto final. E isso é muito, muito bom. Temos o trabalho informal, que se tornou algo muito comum também com a globalização. Com o crescimento desordenado das cidades, muitos trabalhadores, eles, por não terem outras oportunidades, acabam optando por trabalho informal, onde muitas vezes os seus direitos trabalhistas não são vingados e acabam sendo explorados também por causa disso. Partindo agora para o último ponto, que seria a exploração de mão de obra, já puxando um gancho aqui da fala anterior, temos a mais-valia, foi citada pelo filósofo e sociólogo Karl Marx, onde a mão de obra assalariada ela é explorada. Muitas vezes, como eu já tinha mencionado antes, o trabalhador que não teve a oportunidade de concluir essa formação ou de continuar com essa formação, não tem oportunidade no mercado de trabalho, não tem oportunidade de crescer, ele acaba optando pela última oportunidade que resta, que é a mão de obra explorada, onde muitas vezes a jornada de trabalho são mais de 12 horas ou horas incessantes de trabalho e o salário praticamente não existe e muito menos seus direitos não são oferecidos, não são como estão nas leis trabalhistas. Olá, eu me chamo Ana Clara e agora eu irei falar um pouco sobre a obra cinematográfica O Preço do Amanhã. Ele é um filme, onde esse filme foi a base de todo o nosso estudo para a gente desenvolver esse seminário ao qual estamos apresentando. Então, O Preço do Amanhã, ele é um filme que foi criado em 2011 pelo diretor Andrew Niccol, né? Ele foi dirigido por ele, na verdade, onde conta a história de um jovem chamado Will Salas, que vive com sua mãe em uma determinada sociedade, né? E o que é que acontece? Nessa sociedade, ela é dividida em zonas, ou seja, em classes, desde da classe pobre até a classe rica. Então, Will, ele vive na classe pobre, onde é denominado gueto no filme. Então, quem mora no gueto, eles trabalham para conseguir 24 horas de vida, né? Essas 24 horas de vida que eles têm. Então, por exemplo, dependendo do desempenho que eles têm no trabalho, dependendo de quanto eles produzem, eles ganham essas 24 horas de vida. Mas se eles não tiverem um desempenho muito bom, essas 24 horas são reduzidas. Por exemplo, podem ser reduzidas para 15, para 10, apenas para 20. É importante ressaltar aqui, para entender melhor, é que as pessoas que vivem nessa sociedade, né, elas crescem e se desenvolvem normalmente até os 25 anos de idade. Porém, quando elas chegam a esses 25 anos, elas passam a ter uma espécie de relógio estampado no braço esquerdo, que vai denominar o tempo de vida que essas pessoas elas têm. Então, a partir daí, eles precisam trabalhar para conseguir o seu tempo de vida, né? Então, a coisa importante é que no filme
o dinheiro deles é o tempo. Então eles pagam tudo com o tempo que tem no braço esquerdo deles. Se eles querem comprar alguma comida, eles vão ter que pagar com o tempo. Por exemplo, tem uma cena do filme que o Will, ele tá tomando café e aí ele pergunta à moça quanto custa e ela fala que custa 12 meses. Então, essa alusão de que o tempo é dinheiro faz menção, né, justamente ao slogan do capitalismo, onde o tempo é dinheiro. Então, outra temática que o filme explora é em relação à exploração da mão de obra barata, já que eles só ganham 24 horas ou menos de 24 horas, é a concentração da riqueza na mão dos ricos, da classe alta, e a exclusão social dessas pessoas, o que traz muito impacto, né, para as pessoas, para os trabalhadores de hoje em dia. Então esse filme ele traz muito essa alusão, né, faz muito essa referência à nossa sociedade atual de hoje em dia. Aí vale abordar uma frase muito importante, né, uma diferença entre a ficção e a realidade, onde ricos e pobres eles possuem o mesmo destino, que é a morte. Então, esse filme foi muito interessante para a construção desse nosso trabalho, para a gente entender, como eu já falei no início, essa relação entre o trabalho e a globalização. Até porque globalização está totalmente ligada com o capitalismo, que está totalmente ligada com o trabalho.